Boa noite a todos. Atrasamos um pouquinho, mas já estaremos com Michelle Kamers para falar sobre a psicogênese da psicose na infância. Esse vai ser um encontro bem legal. Espero que vocês nos desculpem aí pelo atraso. Já tem gente chegando. Oi, pessoal, desculpa aí pelo atraso. Michelle precisou de mais uns minutinhos, mas vai valer a pena, tá bom? Já ela entra, deixa eu ficar de olho aqui para eu poder convidá-la. Tudo bem, pessoal? Vocês estão bem? Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença. Uma boa noite para todos. E já Michelle entra. Cadê você, Michelle? Vamos aguardando um pouco. Acho que é um assunto que eu tenho muito interesse, muita curiosidade para ouvir falar mais. E eu acho que a Michelle é essa pessoa que pode nos dar muitas informações, né? As lives com a Michelle são sempre muito... Opa, chegou! Olá! Tudo bem, querida? Quanto tempo? Muito tempo. Mas eu tô acompanhando você e não para, né? Tá parecendo uma coletiva. Então, mas tem sido interessante as lives, né? Acho que tem uma função importante aí. Sim. Queria te agradecer mais uma vez. Você sempre, assim, gentil, disponível, psicanalítico. Pra gente é muito importante, né? Oi? Voltou? Tô te escutando. Tá me ouvindo? Tô. Então, estava te agradecendo pela disponibilidade, pela gentileza, né? O pessoal diz que eu falo muito na hora da apresentação, que eu tiro o teu tempo, então não vou nem falar. Não vou nem falar muito. Seja muito bem-vinda, acho que você dispensa apresentações, mas se você quiser colocar alguma coisa no trabalho, fica à vontade, a gente quer muito te ouvir. Eu acho que eu vou entrar já direto no tema, né? Acho que é um tema bem importante, que já haviam me pedido já para falar sobre essa temática. Acho que tem vários pontos importantes aí, né? Primeiro, depois da publicação da 5ª edição do DSM, né, Diagnóstico de Desordens Mentais, boa parte das crianças que até então eram diagnosticadas, né, como psicóticas, foram de alguma maneira, né, diagnosticadas, passaram a ser diagnosticadas como tendo transtorno do espectro autista, né, entrando dentro, né, desse espectro. É preciso lembrar que antes do TEA, a gente tinha um conceito que é do DSM-4, de transtornos globais do envolvimento, que acabavam acolhendo também, né, tanto crianças psicóticas quanto crianças autistas, né? E é preciso lembrar o livro da Leda Bernardino, chamado Psicoses Não Decididas na Infância, assim como crianças que não tinham uma estruturação psíquica decidida, né? Quer dizer, em que momento, né, se coloca uma decisão estrutural, né, do psiquismo aí, né, desse sujeito, né, se é para o campo da neurose, se é para o campo da psicose ou se é para o campo do autismo, lembrando que eu vou entrar numa celeuma importante, que não há consenso, eu preciso tomar bastante água, eu estou com dor de garganta, não há consenso dentro da própria psicanálise se existe autismo ou não. Tá? Parte dos autores, é preciso lembrar que parte dos autores vão dizer, tá, que o que se chama hoje de autismo, e é preciso lembrar, né, apesar da descoberta da década de 40 de Kanner, que vai falar das mães geladeiras, já vou entrar nessa história, vão dizer que esses quadros nomeados como de autismo hoje, né, se enquadrariam aí num quadro de psicose. Desde a história, e é preciso lembrar, vou retomar o clássico L'Enfant Sauvage, que é um filme do Truffaut, que retoma a história do Jean Itard, em 1700 alguma coisa, que encontra Victor, né, que é nomeado assim pela governanta,
Victor de Aveyron, numa floresta francesa, em Aveyron, e ele é levado então para o Instituto de Surdos Mudos, né, em Paris, e ele sofre uma avaliação de quem? Do Pinel, que é o pai da psiquiatria, que é o primeiro médico a desacorrentar os alienados, até então nomeados como tal, né? E a partir disso começa a se debruçar, né, sobre alienação mental. Tanto que o título do tratado de Pinel é Tratado sobre Alienação Mental. O que acontece? Nessa passagem do filme, para quem não assistiu, acho que é uma passagem bem interessante, importante, tem uma discussão. Então, né, o Jean está atrás Victor para avaliação do seu mestre, né, Pinel, e o Pinel examina ele e diz assim, né, é um caso, né, de retardo mental, deficiência mental, como eram nomeadas essas crianças que apresentavam algum tipo de bizarrice. Eu já vou ler um fragmento, né, do Pinel, de uma outra criança também, né, encontrada, enfim, né, numa aldeia francesa. E olha que pergunta interessante, que na ocasião o Pinel faz twittar, né, na verdade uma afirmação. Ele diz assim, provavelmente ele se tornou débil, né, um outro conceito que também imperava na época, o conceito de imbecil, imbecilidade mental, debilidade mental, retardo mental, caminhavam juntos, né? Ele diz assim, provavelmente ele foi abandonado porque era retardado. E o Ittar, nesse momento, diz, não, acho que ele se tornou retardado, ou débil mental, ou, né, um idiota, porque ele foi abandonado. Colocando aí, de uma maneira inaugural, uma pergunta sobre a etiologia, né, dos entraves na constituição psíquica de uma criança. Ou seja, isso é inato, isso é genético, ou isso é uma fratura nessa mesma constituição. Cláudio, olha que importante, que é uma discussão que está colocada no campo até hoje. Porque se a gente for ver, por exemplo, o conceito, né, por exemplo, né, a ideia, né, de uma criança que tem entraves na Constituição. Depois a gente entra no campo da psicose em si. Uma criança que tem entraves na Constituição, se vai para o neurologista, ele vai supor que isso aí tem uma origem biológica, genética e qualquer coisa como sabe, né? Entretanto, não existe nenhum marcador biológico para nenhum entrave de Constituição. Nem para o autismo, nem para a psicose, nem para o TDAH, não existe nenhum exame neurológico, não existe absolutamente nada, nenhum marcador biológico que possa explicar o quadro de desorganização psíquica dessa criança. Primeiro ponto importante. Essa pergunta, olha que interessante, porque eu quero pegar aqui uma passagem do Pinel para aproximar meu computador. Olha que interessante. Isso está no Tratado do Pinel, e ele vai dizer assim, vamos lá. Essa aqui descrição está na segunda edição do Tratado Médico Filosófico sobre Alienação Mental, ou a Mania, publicado em 1801. Ou seja, é só no início do século que começa-se a discutir e a falar sobre, ou a tentar, né, a ter um olhar sobre essas crianças que apresentavam um quadro, né, de desorganização psíquica. Segundo na fala literal do Pinel, um dos casos mais singulares e dos mais extraordinários que jamais foram observados é de uma jovem idiota, com idade de 11 anos, que pela forma da cabeça, seus gostos e sua forma de vida, parecia aproximar-se do instinto de uma ovelha. Olha que interessante. Durante os 2 meses e meio que ela ficou no hospício de Salpêtrière, ela evidenciava uma repugnância particular pela carne e comia com avidez
substâncias vegetais como peras, maçãs, salada e pão, que ela parecia devorar, bem como uma bolacha particular de sua aldeia, que a mãe lhe levava de vez em quando. Abandonada a um instinto cego que a aproximava daquele tipo de animais, as ovelhas, ela não podia pôr freio a seus movimentos de cólera e suas irritações que, por causas das mais banais, ou mesmo sem causas, iam até as convulsões. Jamais conseguiu fazê-la sentar-se sobre uma cadeira para repousar ou para fazer suas refeições. Ela dormia com o corpo estendido no chão, encolhido à maneira das ovelhas. Todo o seu dorso, as costas e os ombros estavam cobertos de uma espécie de pelo flexível escuro, com extensão de 1,5 ou 2 polegadas e que se assemelhava à lã por sua finura, o que constituía um aspecto muito desagradável. Tanto que os saltimbancos, e aqui lá vale lembrar, né, tanto a história de Pinóquio, são histórias de crianças aí que tinham alguma questão, os saltimbancos que haviam tido notícia do estado dessa jovem idiota tinham proposto à mãe exibi-la nas festas e feiras da vizinhança como um objeto de muita rara curiosidade, o que lhes foi recusado, embora os pais fossem muito pobres. Essa jovem idiota, pela separação dos pais, acabou por cair num estado progressivo de languidez e sucumbiu após 2 meses e meio à permanência da seu pétrea, após 2 meses e meio. Quer dizer, ela morreu após 2 meses e meio. Eu conservei cuidadosamente seu crânio, que é muito interessante por suas dimensões e forma. Pinel, em 1801. Olha que interessante. Todos os casos dessas crianças que foram encontradas em florestas em estado quase selvagem, quando levadas para algum tipo de instituição, jamais sobreviveram. Que foi o caso do Vitor, e assim como o caso de várias outras crianças encontradas. Bom, é claro que, dentro do campo da psicanálise, essa pergunta que o Geitaf lança para o Pinel, ele se tornou retardado ou idiota porque foi abandonado, é o que a posteriori vai abrir espaço para o campo da educação especial. Que é a ideia de que essas crianças que têm alguma deficiência, lembra, ele foi levado para o Instituto de Surdos Mudos de Paris, alguma deficiência ou algum tipo de entrave, poderiam sofrer algum tipo de tratamento, o que foi inovadoríssimo para a época. Olha que interessante. Tendo sido aberto esse campo da educação especial, começa-se aí a tentar diferenciar os conceitos. E aí começa uma discussão sobre esquizofrenia, sobre psicose paranoica, que foi o tema da tese do Lacan, assim como, a partir de Kanner, uma discussão sobre autismo. É interessante porque tem um artigo da Maria Cristina Kupfer, que ela vai discutir a diferença. Deixa eu ver se eu acho o título do artigo aqui, que eu queria já recomendar para quem está assistindo a live. O artigo da Cristina Kupfer, está no Cielo, se chama Notas sobre o diagnóstico diferencial da psicose e do autismo na infância. Nesse artigo, que é um artigo que vai retomar um pouco a história da psicose infantil, fazendo sua diferenciação com o autismo, vai retomar algo importante, que até então, até haver uma discussão e uma nomeação clara sobre esquizofrenia, psicose e autismo, em momentos da história diferentes, já vou entrar isso dentro do campo da psicanálise, essas crianças ficavam todas, acabavam ficando circunscritas dentro desse campo da deficiência mental. Eram nomeadas como sendo crianças que tinham uma deficiência e, portanto, em sua grande maioria, ou levadas para os hospícios. É preciso lembrar que no Brasil, quando se abre, quando se cria o Hospício Pedro II no Rio de Janeiro, aí onde a Cláudia está, você tinha ali
primeiro, no primeiro momento, crianças que estavam internadas, que não eram separadas pelos adultos, né, ficavam todas misturadas dentro da mesma instituição. E num segundo momento, quando se percebe a promiscuidade aí entre crianças e adultos, se vê a necessidade de criar uma ala específica para crianças. Tá? Obviamente que era indiscriminado a maneira como essas crianças iriam, ou seja, qualquer criança que causasse algum tipo de mal-estar ao projeto social, fosse no campo do espaço público ou no campo do espaço privado, ou seja, dentro da família, era automaticamente ou levada pela polícia, no caso do espaço público, ou levada pelos próprios pais para dentro dessas instituições. Tá? Agora, vamos entrar no campo da psicanálise em específico. Dentro do campo da psicanálise, você tem aí inúmeros autores, né? Você tem aí a Françoise Doutor, eu queria pegar algumas passagens também. Você tem a Melanie Klein, você tem a Maud Manoni, você tem aí toda uma discussão, Tustin, o Kanner, né, que vão fazer uma discussão aí sobre, né, o campo dos entraves na constituição de uma criança, mas você tem aí discussões que vão em linhas diferentes e não consensuais, tá? Queria fazer uma pequena passagem que está no livro Por uma Nova Psicopatologia da Infância e da Adolescência, do meu artigo específico, intitulado Psicopatologia dos Transtornos de Comportamento, em que eu retomo aqui uma passagem, na verdade, o filme Max, o Pequeno Max e o Risco de Ser Devorado, que é o subcapítulo, onde, olha que interessante, né? Eu faço uma pequena passagem em que eu digo assim: a criança hoje está situada no lugar que Lacan, no texto Notas sobre a Criança, denominou como sintoma do casal parental. De outro modo, o sintoma da criança responde aos desejos reprimidos de pais insatisfeitos na vida social ou conjugal e que esperam da sua progenitura a cura ou a compensação para o seu sentimento de fracasso. Isso é uma citação da Françoise Doutor, em que ela, né, vai dizer assim, que é interessante, né, porque não se trata aí, né, agora de fazer um adendo disso para não ficar solto o que eu vou discutir com vocês agora. Qual é a grande celeuma, a grande discussão que temos hoje em termos de diagnóstico de psicose e diagnóstico de autismo? Dentro do campo da psicanálise, a discussão se divide basicamente, né, que na psicose temos uma criança que fica alienada, a fantasmática materna, na posição de objeto de completude do gozo materno. O nome do livro é Por uma Nova Psicopatologia da Infância e da Adolescência. Depois eu coloco tudo lá. E no campo do autismo, você tem uma discussão dentro da psicanálise de uma criança que não se aliena ao campo do outro, ou seja, ao outro parental. Essa discussão não é simples. Por quê? Se a gente for retomar os casos clínicos, você tem aí, primeiro, que no campo da neurose, né, primeiro, quando você pensa numa criança, né, você tem que pensar uma criança que é uma criança que ela não vem destacada de uma família. Essa criança, antes de vir ao mundo, ela tem uma pré-história, ela tem um lugar no discurso parental e um lugar na fantasmática parental. Tá? Primeiro ponto. Ou seja, o que se passa com a criança necessariamente tem a ver com a fantasmática dos pais. Tá? Entretanto, o discurso atual coloca ou na biologia, né, ou na genética, a causalidade das problemáticas que se passam com a criança, o que provoca nos pais, de alguma maneira, uma certa desimplicação, né, sobre o que acontece com seu filho. Obviamente
que quando a gente fala em entraves na Constituição, necessariamente a gente está falando de acidentes. Ou seja, o lugar que a criança vem ocupar tem a ver com o momento de vida dos pais, tem a ver com o momento do casamento desse casal, tem a ver com o tipo de amparo social que essa família recebe ou não recebe, do social e o modo como ela é acolhida em suas dificuldades. Ou seja, porque esse filme é live com a Juliette Jerusalins, vai lembrar que a gente faz uma passagem importante, né? De que, na verdade, quer dizer, a família hoje se encontra numa posição demasiadamente desamparada. E mais, relembrando Jurandir Freire Costa no livro Ordem Médica e Norma Familiar, é uma família que acaba sendo julgada cotidianamente pelos especialistas e pelo modo social, né, em nome de um certo ideal educativo. Porque, obviamente, que em nome de um ideal educativo, todas as famílias e todos os pais estão em falta. Né? Então, na verdade, quer dizer, o que você tem hoje é um social que julga a família, que julga os pais, que condena os pais. Primeira questão. Obviamente que... E tem uma passagem de Freire Costa que eu gosto muito, que ele vai dizer assim: o que os especialistas não se dão conta é que eles fazem parte da problemática que eles tentam resolver. Ou seja, quanto mais a gente tem um olhar condenatório, ou quanto mais a gente sustenta o ideal da família margarina, mais a gente lança as famílias de carne e osso em desamparo e, portanto, se trata aí de famílias que ficam muito culpadas, endividadas com seus filhos, porque nunca se sentem à altura do ideal, o que não é sem efeitos. Obviamente que, na lógica moderna, a criança assume um lugar importante, que isso é uma discussão que a Leda Bernardini e a Cristina Cooper vão fazer no artigo A Criança como Mestre do Gozo, que eu vou até trazer uma passagem desse artigo que eu acho bem interessante, que elas dizem assim, ó, a citação das duas, da Cooper e da Bernardini, da Leda Bernardini e da Cristina Cooper. Faz parte do cenário da vida moderna, fato já descoberto e muito bem explorado pelos especialistas em marketing e propaganda, que a criança é a grande responsável pelas escolhas que a família tem realizado, tanto do que se refere ao lazer, onde almoçar aos domingos, para onde viajar nas férias, a que filme assistir, quanto aos objetos a serem adquiridos. O modelo do carro, os móveis da casa e até, em alguns casos, as crianças chegam a escolher a escola na qual vão estudar. Todos esses fatores apontam para uma inversão na relação entre os adultos e crianças em nossa sociedade. O lugar da criança nas famílias ocidentais, nesse início do século, é o lugar de mestre do gozo. Ou seja, é a criança que determina aí a escolha dos pais e a gente pode, a partir disso, afirmar pais que necessariamente orbitam em torno dessa criança. Uma outra discussão importante para a gente poder... Eu estou agora sopa quente se come pelas bordas. Eu estou bordeando o tema para entrar na discussão mais profundamente. Uma outra discussão é a discussão que o La Jonquière faz no livro Figuras do Infantil, e num outro livro importante chamado Infância e Ilusões Psicopedagógicas, o que ele vai falar de uma discussão interessante. Ele produz aí uma inversão, né, que é uma discussão que a Hannah Arendt também faz. Qual é a inversão? Uma inversão no jogo de posições e na delimitação de lugares. Se no outro momento a gente precisava do terceiro social, e um outro livro importante, Cláudio, anota aí para passar para o pessoal, Mal-Estar na Subjetivação, do Jean-Pierre Lebrun. Se no outro momento se produziu aí, né, quer dizer, no Jean-Pierre Lebrun, no Mal-Estar na Subjetivação, quer dizer, como se os pais precisassem da referência do terceiro social, né, como referência para educar a criança. Ou seja, isso que a gente chama de função parental é um conceito que Lacan cunha a partir da década de 50, porque veja,
Em 1938, nos complexos familiares, Lacan não fala em função parental. Ele fala de imago paterna e imago materna. E ali ele começa a falar de declínio da imago paterna. Qual é a discussão que Lacan ali, muito en passant, nos complexos familiares, começa a fazer ali? Quando a gente fala do declínio da imago paterna, depois fala da função paterna, que depois vai evoluir para o conceito de nome do pai, ele está falando o quê? Um certo apagamento dessa dimensão terceira, reguladora da relação do cuidado dos pais com a criança. Começa a haver um esmaecimento. É quase como o Christopher Lasch, no livro Família, Refúgio, Santuário, não sei o quê, o Refúgio Sem Coração, uma coisa assim. Depois tu olha no Google e joga lá pro pessoal, Cláudia. E ele vai dizer assim, como se houvesse um fechamento da família para se proteger desse olhar condenatório do outro social. Percebe? Então, quer dizer, quanto mais a família se sente julgada e condenada pelo outro social e pouco acolhida, mais ela se fecha para se proteger desse olhar de julgamento. Tanto que, por exemplo, tem um caso que eu publiquei também de uma menina de 9 anos que era amamentada pela mãe. Olha que interessante, era um caso de alopécia, que cai todos os pelos do corpo, e a menina chegava da escola, no fim da manhã, almoçavam, e ela, 9 anos, Cláudia. A mãe levava a menina para o quarto, trancava a porta e amamentava essa menina. E dizia, é um segredo entre nós duas. Percebe que isso acontece de maneira silenciosa dentro da família. O que eu quero falar com isso? Quanto mais a família vai perdendo essa dimensão reguladora do terceiro social, mais ela passa a intervir de maneira arbitrária, ou seja, não regulada por uma lei simbólica que, inclusive, organizaria e regularia os próprios cuidados dos pais. Ou seja, tem um curto-circuito aí, hoje, que diz do lugar da criança no social, mas também diz, né, do desamparo que a lógica social atual lança tanto adultos quanto crianças num certo abandono, né, e numa certa lógica do se vira nos 30. Ou seja, os pais acabam fazendo, né, o que acham que é possível. E qual é a lógica aí que se coloca? Dar à criança tudo que eles não tiveram e mais manter essa criança satisfeita o tempo inteiro, com a ilusão de que, mantendo a criança satisfeita, eles estariam fazendo o bem a essa criança, o que é justamente o contrário. Ou seja, é uma criança que acaba, interessante, quando eu digo uma criança satisfeita, é uma criança que não pode ser frustrada. É uma criança, né, que de alguma maneira entra numa certa lógica, né, interessante, né, essa lógica da intoxicação eletrônica que está no livro que a Julieta lançou, intitulado Intoxicações Eletrônicas, nos dá um certo crivo, uma certa medida disso. Quer dizer, o que acontece hoje? Que diante de um mal-estar de uma criança, os pais automaticamente dão um tablet, dão um celular ou colocam essa criança na frente da televisão, que é o que a gente poderia nomear de chupeta eletrônica. E são essas as crianças que chegam nos consultórios, né, de fonoaudiologia, de pediatria ou de neurologia, com quadros completamente, às vezes, né, autísticos, né, ou completamente intoxicadas eletronicamente, ou seja, crianças que muitas vezes estão conectadas com o objeto, mas não se conectam com nenhum outro humano. Interessante, porque o que a gente tem aí de diferença de estrutura, né? E aqui eu vou trabalhar, não vou entrar na celeuma, me parece que a gente não precisa entrar num consenso no campo, né? Dizer, ou é psicose ou é autismo. Acho que a nomeação diagnóstica ela ajuda muito na condução do tratamento e é necessária para conduzir um tratamento. Né? Então, o que a gente tem aí no campo da psicose? E aqui eu queria falar de um texto do Miller. Deixa eu pegar aqui o nome do texto. A mãe negada com mulher.
Deixa eu ver aqui. Do Miller, depois eu procuro, depois eu passo para a Cláudia. Eu acho que a mulher negada, não, a mãe negada como mulher, em que, veja, quando a gente fala, né, de uma relação, né, então, o seminário 11, Lacan fala das duas operações de causação do sujeito, né? Quando a gente fala, primeiro, no autismo, de uma criança que fica ou não alienada ao campo do outro, não engatada ao campo do outro, a gente necessariamente precisa falar em acidentes. Eu queria falar rapidamente de um caso que eu atendi muitos anos, de uma que é o meu artigo que está no livro Luto na Infância, publicada pelo Alain Moore e pela Rosa Mariotto, intitulado, meu artigo, Com Quantas Mortes se faz uma vida. Nesse artigo, eu faço uma discussão importante a partir de um caso em que, olha que interessante, a ideia de não frustrar a criança. Primeiro, a mãe tem um filho, que é um filho, eu não vou entrar em detalhes do caso, que não tem tempo para isso. É um filho super sonhado, desejado, né? Que é o filho da completude, assim, né? Nasce parecido com a família da mãe. Essa mãe oferta essa criança, né, loiro de olhos azuis, oferta aos pais para satisfazer seus pais, o que aponta para a posição dela ainda de objetinho de gozo parental dos seus próprios pais, porque a gente também poderia falar, quer dizer, que hoje tem uma questão importantíssima, né? Quer dizer, de uma certa infantilização, né, generalizada do social, promovida pela lógica do desamparo, que tem a ver com a lógica do capitalismo nos dias atuais. É interessante porque quando essa mulher engravida do segundo filho, a preocupação não era com o segundo, era como que o primeiro iria reagir. Como que o primeiro iria reagir à vinda dessa outra criança. Então, nesse momento, todo o olhar familiar se volta para o primeiro filho. O segundo não existe. Tá vendo que é uma montagem, Cláudia? Né? Porque diferente do que as pessoas acham, né? Que a pessoa diz, porque a mãe é geladeira, tudo é culpa da mãe. Não, a culpa nunca é da mãe. Veja, se teve uma mãe aí que fez algo que não pôde cuidar dessa criança porque um social desamparou essa mãe e deixou ela no desamparo. E ela se virou como ela pôde. É preciso marcar isso. As mães, os pais fazem como é possível para eles. Então, antes de tudo, de culpabilizar os pais, a gente tem que interrogar de que maneira o social participou disso. Olha que interessante, né? Porque todo olhar da família se volta, né, para o primeiro filho, né, desamparando o segundo de um lugar, né? Mas interessante que o segundo nasce com a cara do pai, que era um cara que não valia nada aos olhos da família, até porque ele era um estrangeiro. Percebe? E nesse momento, quer dizer, como se o menino nascer com a cara do pai era uma denúncia de que essa mulher trepou com um que não era de fora da família. Então a gente está falando também de uma família que funciona numa lógica do incesto. Uma família que funciona para dentro, não funciona para fora. Percebe? Funciona para dentro. Mantém os filhos aprisionados com filhinhos da mamãe e do papai, impedindo esses homens e essas mulheres a se tornarem pais dos seus próprios filhos. Pais velhos que não querem passar o bastão e não autorizam seus próprios filhos a se tornarem pais dos netos deles. Percebe? Dos seus próprios filhos. Ou seja, um curto-circuito geracional muito bem denunciado pela Hannah Arendt. No livro Entre Passado e Futuro e no livro A Condição Humana, que ela vai fazer toda essa discussão, que ela é extremamente importante. O que vai acontecer? Associado a essa conjuntura, essa mulher descobre uma traição quando esse menino tinha 3 meses. Como é que uma mulher, já tão fragilizada, vai seguir se ocupando de um bebê pequeno, se enquanto ela se ocupava com esse bebê pequeno, o marido trepava com uma prostituta? Ou seja, nesse momento,
essa mulher fica completamente impossibilitada de cuidar dessa criança, retorna ao trabalho, entregando esse menino nas mãos das diaristas da casa, que para poder fazer o serviço doméstico, colocam esse menino num carrinho de bebê, assistindo um desenho animado a tarde inteira. Quando esse menino chega aos 3 anos no meu consultório, chega num estado completamente autístico. O que é um estado completamente autístico? Ele não olhava, estereotipia o tempo inteiro, não falava, não olhava, e a relação quase que exclusiva dele era com os objetos. Obviamente que esse tipo de caso exige um tratamento muito específico, muitas vezes que envolve a família inteira. Aí você vai dizer, mas Michele, o autismo tem cura? Dependendo do momento, do constitutivo dessa criança, quer dizer, quanto mais cedo essa criança chegar ao consultório, melhor. E aí, nesse momento, e aí foi a partir disso que se lançou os indicadores de risco de desenvolvimento infantil, o IRD, assim como outros protocolos que tentam identificar esses riscos a tempo, ou de quanto antes melhor, para poder, quanto mais cedo, encaminhar essas crianças para tratamento, para tentar justamente reverter esse quadro. Lembro a vocês, eu tenho vários casos, eu acabei de ser convidada para fazer uma matéria, enfim, nem sei se poderia falar, mas para quem não sabe, o Fabrício Carpinejar, que é o patrono da Feira de Livro de Porto Alegre, aos 7 anos de idade recebeu um diagnóstico de retardo mental. Vocês sabiam disso? Fabrício Carpinejar hoje é um dos maiores poetas do Brasil, tendo ganhado vários prêmios, inclusive o prêmio Jabuti, etc. Olha qual foi o diagnóstico do Carpinejar. Inclusive, para mim poder escrever o texto que eu escrevi, me mandaram o laudo do médico, tive que escrever um texto sobre o assunto, que vão tentar fazer um programa sobre essa questão, enfim, e circular nas redes nacionais, enfim. E olha que interessante, o neurologista diz, isso é um quadro de disfunção cerebral mínima. Para quem não sabe, o que foi nomeado como disfunção cerebral mínima foi o que depois, a partir do DSM-3, se transformou em transtorno de déficit de atenção, de atenção e hiperatividade, o TDAH. Percebe? Ou seja, acompanhar essa história é extremamente interessante. E aí tem um outro ponto importante. Veja. Então, quer dizer, retomando, como é que essa mulher ia se ocupar desse menino? Percebe que você tem um acidente, um entrave importante. E toda vez que a gente tem uma criança com um entrave na Constituição, você tem um entrave anterior, que é alguma coisa que aconteceu na conjuntura familiar e na fantasmática parental. Ou seja, isso não é intencional, isso não é ao acaso, isso não é fortuito, isso tem que ser entendido, tem que ser lido, escutado dentro de uma lógica geracional, dentro de uma fantasmática e de uma dinâmica parental e dessa família, que muitas vezes envolve gerações anteriores, que é o que Lacan vai falar da transmissão geracional. Nos casos de psicose, o que a gente tem? Uma conjuntura que não é diferente. Por isso que talvez não haja consenso no campo. Por quê? Qual é a diferença conjectural aí, né, de conjuntura? Né? Sempre temos um acidente. Né? Então, um outro caso, por exemplo, de uma criança psicótica, você tem aí, por exemplo, casos, e aqui vem o texto do Miller, né? A mãe negada como mulher. Você tem aí pais, né, que por uma questão edípica desse mesmo, né, quando essa mulher engravida, né, ou muitas vezes mães que se tornam, mulheres que se tornam mães do próprio marido, quando ela engravida, o marido passa a funcionar como o irmão do filho, rivalizando com o próprio filho e disputando a atenção materna, ora, destituindo a criança, desvalorizando a mãe, né, por ficar, quer dizer, que é o que Lacan vai discutir no complexo de intrusão, né? O pai assume o lugar de irmão que perde o seu lugar,
para o filho. Quer dizer, de novo a gente está falando de uma lógica, né, de um curto-circuito geracional, que é o que eu falando. O que é uma lógica incestuosa? Lacan, na década de 50, quando vai cunhar o conceito de função simbólica, a partir dos textos Discurso de Roma em Função e Campo, que é o conceito de função simbólica que ele vai tirar de Lévi-Strauss. O que é a função simbólica? É uma função de nomeação, de maneira que ao nomear um filho, essa nomeação transforma esse homem em pai e transforma essa mulher em mãe. Veja, quando a gente fala, né, mas na medida em que essa mãe é negada como mulher, o que se produz aí para a criança? Ela não faz mais presença e ausência. Por quê? Isso que a gente vai falar, que é a operação. As duas operações de causação do sujeito, Seminário 11, Lacan, que é alienação e separação, produzida aí pelo movimento de alienação, de presença e ausência materna, né, que é o que o Winnicott vai discutir a partir do conceito de ilusão de onipotência do bebê, a partir do espaço transicional, dos objetos transicionais, que é um objeto que ajuda na separação entre mãe e bebê. O que acontece quando essa mãe é negada pelo seu marido como mulher? Porque isso que aparece para a criança como presença e ausência é o quê? Quando a mãe está como mulher, se ausenta como mãe. Quando a mulher está como mãe, se ausenta como mulher. Que é a dinâmica do próprio desejo. Mas o que acontece quando o marido, o pai da criança, não comparece à cena? Ou comparece exclusivamente como pai? Ele se torna uma segunda mãe, não colocando o seu desejo e não colocando a mulher como objeto causa do seu desejo. Ou seja, a mulher não deixa ele de pinto duro mais. O desejo dele não está, né, para essa mulher. Quer dizer, é interessante porque são homens que se identificam com as próprias mulheres, com as mães, e passam a operar como uma segunda mãe. Meu filho, meu amor, como você é lindo, maravilhoso. Você olha pro cara e diz assim, meu Deus, é uma mulher. Quer dizer, homens que se feminizam, se maternalizam, né, completamente identificados. Ora a criança, completamente identificados. Ora a própria mãe da criança. O que acontece? Essa mulher fica muito sozinha. Muitas vezes ela passa a não ter só uma criança para cuidar, ela vai ter duas. O filho e o marido, que não cumpre sua função, que sai da cena, né? E o que acontece aí? Né? Uma mulher que fica esgotada, sozinha, e que aí sim ela corre o risco de cometer excessos, né? Porque ela está tão cansada, né, que ela não tem força de se separar dessa criança. E fica tão desamparada que muitas vezes ela busca amparo na própria criança para tentar se proteger desse desamparo na qual ela é lançada quando não acolhida pelo social que está no seu entorno. O que era diferente, talvez, num outro momento. Não que fosse uma prevenção que produzisse algum tipo de garantia. Mas que, no outro momento, quando uma mulher tinha um bebê e havia uma comunidade, né, as comadres, as tias, as avós, as mães, que se mobilizavam para ajudar essa mulher nos primeiros tempos de cuidado, né? De alguma maneira, quando essa mulher estava... O cuidado, preciso lembrar, não cuidavam do bebê só. Elas estavam ali para cuidar dessa mãe. Porque sabiam que diante de um bebê desamparado, o desamparo do próprio bebê lança essa mulher também em desamparo. Vou falar um exemplo aqui de São Paulo. Vocês devem ter acompanhado aí nas redes sociais ou nos jornais, uma babá aqui em São Paulo, que fica com um bebê de 2, 3 anos. Esse bebê começa a chorar e não para, e ela começa a entrar em desamparo junto com o bebê, e ela começa, por favor, para, porque ela começa a dizer, para, quando ela viu, ela estava socando a cabeça da criança na parede. O bebê morreu com traumatismo craniano.
ninguém está ileso. Ninguém está poupado de fazer isso. Ou seja, é muito perigoso uma criança desamparada, sozinha, com outro adulto desamparado. Quem é esse outro adulto desamparado? Mães que muitas vezes não têm tempo de tomar banho, porque estão sozinhas com esse bebê. Não tem tempo porque estão deprimidas por conta desse momento posterior ao parto. Porque estão se sentindo feias, estão se sentindo abandonadas, estão sentindo um lixo humano. E nesse momento em que ela precisa de cuidados. E aqui não são só porque isso é nojento escutar. Aí você precisa fazer terapia. Gente, tem que ter uma reorganização familiar nessa porra toda. Porque dizer você tem que fazer terapia ou você está com depressão pós-parto é dizer você tem problema, você está doente, minha filha. Quer dizer, é lançar ela mais uma vez numa posição que ela é uma filha da puta, que ela é culpada, que está deixando o filho sozinho porque ela está deprimida. Que merda é essa? Quer dizer, a gente socialmente lança a mulher no desamparo, não cuida dela, o marido não cuida dela, a família não cuida dela e ela ainda é condenada e paga o preço disso. Por favor, tem alguma coisa errada nessa lógica. Ou seja, é urgente modificar essa lógica, porque o que eu estou tentando salientar nessa live de hoje é que o cuidado precisa ser sobre a família. Quando o cuidado recai exclusivamente sobre a criança, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa lógica. Né? A família precisa tanto de cuidado quanto essa criança precisa. Ou seja, se um tratamento de uma criança não produzir um reposicionamento na lógica familiar, esse tratamento está fadado ao fracasso. Né? Obviamente que quando eu falo isso, eu estou lembrando, e eu preciso marcar uma coisa importante. Que quando eu digo produzir um reposicionamento, muitas vezes, né? E é interessante, quanto tempo a gente tem, Cláudia, só para mim poder me organizar? A gente tem 5 minutos. Infelizmente. Tá. Mas veja, então, quando eu digo reposicionamento, por mais que o tratamento seja com a criança, na medida em que essa criança começa a falar, na medida em que essa criança retoma o olhar na relação com o outro, em que essa criança começa a ser tomada numa certa lógica, isso também pode vir a modificar o olhar dos pais sobre ela. Isso também pode vir a modificar o olhar da escola sobre ela. Ou seja, isso acaba modificando todo o jogo de posições, né, e de relações. Ou seja, acho que tem algo importante. Né? Eu acho que a questão é menos, né, porque veja, obviamente que na psicose, só para finalizar, quer dizer, são mães aí que acabam tomando o filho como sendo a razão da sua vida. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, leia o caso Dominique, né, que tem um livro, né, o caso Dick, né, e tantos outros, o livro a primeira entrevista em psicanálise. E aí, né, acho que é importante assim, marcar que essa mãe também passa a orbitar em torno desse filho, porque ela também está muito sozinha. Porque de alguma maneira se produziu um curto-circuito na vida dela, que ela se ampara no seu filho para ter alguma razão de viver. E eu queria finalizar com uma citação, eu não vou achar agora, mas uma passagem que está no início, leiam, do livro A Criança Retardada e Sua Mãe, da Manoni, em que ela diz assim: essa mãe vai de médico em médico pedindo ajuda para o seu filho que tem problemas, para o seu filho que está doente, né? E ela diz assim, o que ela está pedindo aí? Né? Ela está pedindo, ela vai de médico em médico na tentativa de não enlouquecer, na tentativa de encontrar um terceiro que possa produzir alguma interdição ou alguma regulação nessa relação louca que ela acaba estabelecendo com o próprio filho, sem se dar conta. Ou seja, né, e aqui um apelo às escolas. Escolas,
Parem, por favor, de encaminhar os neuropediatras. Vocês estão fazendo um desserviço à sociedade, escola. Escola, você é uma instituição educativa. Se você não consegue educar crianças, saia de cena. Mude de profissão, escola, por favor. É com você, você tem que entrar como terceiro, ajuda essa família. Ajuda essa família. Não entra pedindo diagnóstico, por favor. Não funciona. E finalizo contando uma história para vocês. Que essas crianças com entraves na Constituição, que recebem um diagnóstico de hiperatividade e que passam a infância tomando uma medicação que encobre essa desorganização, são crianças que na adolescência vão estourar como psicóticas porque não puderam ser ajudadas nesses entraves porque a medicação encobriu isso. Ou seja, escola, acorda para a vida. Vocês estão fazendo um desserviço. A cada demanda de diagnóstico é uma criança assassinada. No simbólico e muitas vezes na realidade. Ou seja, é um infanticídio que se está cometendo hoje com as crianças. Como indicação última, eu finalizo, que eu estou quase ficando sem voz. Leiam o artigo do Leandro Junquer sobre infanticídio na infância, eu não lembro detalhes do Depois texto. eu profundo. O artigo está na base de dados. Tá, pessoal, eu acho que é isso. Acho que deu para dar um recado. Muito obrigada. Eu acho que a gente não precisa nem falar. Vamos terminar assim. Porque eu acho que isso que você fechou, para ficar ecoando, a gente poder pensar bastante sobre tudo isso. Muito obrigada de coração mesmo. Você é sempre muito bem-vinda. Sucesso aí no seu trabalho. Né? Saúde para a família. E vamos em frente. Eu que agradeço. Cláudia, depois me manda ali no zap para mim postar lá no meu Insta para divulgar para os amigos e para os colegas, tá bom? Beijo. Beijo no coração. Foi um prazer. Prazer Obrigada, nosso. pessoal. Tchau, tchau.